Mateus capítulo 27, a partir do versículo 57. Quem encontrou, diga amém. Isso, eu ouço barulho de Bíblia, ou barulho bom de ouvir, irmão. Agora sim, vamos lá. Chegada a tarde, veio um homem rico de Armataim, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu que o corpo de Jesus lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e se retirou. João, capítulo de número 20. Eu aguardo você encontrar. João, capítulo de número 20. Que diz assim: na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, este é João. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo, no caso João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado ou dobrado no lugar à parte. Pai, nós bendizemos o teu nome essa noite. Nós te louvamos pela tua presença nesta casa, bendizemos o Senhor por ser exatamente quem o Senhor é, o Pai, o amado da nossa alma. Esta noite nós já sentimos a tua presença em nosso meio. Esta noite nós já sentimos que o Senhor está na casa. Hoje nós saímos de casa com um único intuito: te adorar aqui esta noite. E o nosso anseio é que, em meio ao culto que nós viemos prestar, o Senhor tenha misericórdia de nós, o receba e manifeste-se através da sua palavra ou de alguma outra forma em meio ao culto. O fato é que nós estamos ansiosos por receber uma direção da tua parte. Por isso nós rogamos essa noite e pedimos: fala conosco, fale e não te cales. Ainda que aquilo que o Senhor tem para falar não soe tão agradável aos nossos ouvidos, apenas fala, pois esse é o anseio da nossa alma. Essa noite eu não vou pedir que o Senhor nos visite, meu pedido é um pouquinho mais ousado. Eu peço ao Senhor que desça e faça morada em cada coração. Não peço a tua visita, porque quem visita entra, mas daqui a pouco tem que ir embora. Agora quem mora tem a chave, quem mora tem acesso a todos os cômodos da casa, e por isso nós oramos e pedimos: faz morada em cada coração aqui presente e em cada coração que nos ouve e nos assiste pela internet esta noite. É o que nós te pedimos e por fé em Cristo te agradecemos. Amém. Tome seu assento e dê uns minutinhos da sua atenção, um pouquinho da sua paciência, e eu lhe prometo que, se assim for feito, nós sairemos daqui com a certeza de termos ouvido a voz do Senhor. Pois bem, se você prestou bem atenção, você percebeu que nós lemos dois textos que, ainda que estejam em evangelhos distintos, um no evangelho de Mateus e o outro no evangelho segundo escreveu João, são textos que se complementam, ainda que distintos. Você percebeu que Mateus, ele começa a narrar acerca de um momento após a morte de Jesus. Talvez o momento mais triste da humanidade e ao mesmo tempo mais feliz. Pastor, que ideia dúbia é essa? É que se por um lado é triste, pois o Salvador morreu, por outro é feliz, pois se não fosse a morte na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui essa noite. Entretanto, o evangelho segundo escreve o evangelista João, ele vai nos relatar acerca de um momento após a ressurreição de Cristo. Então você percebe que se um fala da morte, outro fala da ressurreição, e juntando, eles dão um complemento o outro de uma forma muito boa. O fato é que essa história é uma história interessante, que por si só chama
chama a nossa atenção. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um tempinho no tempo. Quanto tempo, pastor John? Cerca de 3 anos e meio antes desse fato acontecer. 3 anos e meio antes dessa história, dessa narrativa dos 2 textos acontecerem, a Judéia, a Galileia, o Israel está debaixo do cativeiro da nação romana. Roma é a maior superpotência da época e os romanos subjugaram boa parte da terra então conhecida. O Império Romano se estendia da Europa até a Ásia, para você ter ideia do tamanho daquilo. Os imperadores romanos, eles comandavam um grande império, uma grande nação. O fato é que os romanos se destacavam não só na ciência, na filosofia, na sociologia, na agricultura, na matemática, na astronomia, não. Eles também se destacavam muito bem no que tange a arte da guerra. É por isso que eles vão derrotar o império do rei Xerxes. É por isso que eles vão derrotar os persas na grande batalha e assim consolidar o seu império, consolidar o seu reinado naquela época. Roma era a maior superpotência da época. E se nós formos comparar a nação romana com uma nação atual, no que tange ao poderio político e bélico, Roma poderia ser comparada ao atual Estados Unidos da América. Tamanha era a força do seu exército e a força daquele império. Os romanos, quando subjugavam uma nação, eles agiam de uma forma muito diferente das outras nações. Você percebe que quando Babilônia subjuga Israel, vai levar uma parcela, vai levar os mais inteligentes, vai levar os que se destacavam para o centro do império da Babilônia, para a capital, e vai obrigar este povo a adorar, a prestar culto aos seus deuses. O povo romano era diferente. Eles eram extremamente políticos e, em boa parte, educados. Eles subjugavam uma nação, faziam com que essa nação pagasse altos impostos para eles. Entretanto, permitiam que a nação subjugada continuasse prestando culto ao seu Deus, desde que o culto a esse Deus não batesse de frente com o culto politeísta da nação romana. O que é isso, pastor? Politeísta porque os romanos adoravam a diversos deuses. Isso fica claro quando Paulo chega em Roma e ele leva para o interrogar em um local chamado Aerópago. O Aerópago era como se fosse um anfiteatro ao céu aberto. E quando ele chega no Aerópago, ele vai dizer que ele viu inúmeros altares, mas o último altar, lá no último estava escrito consagrado ao Deus desconhecido. Paulo aponta para esse altar e diz: é sobre esse Deus que eu falo, é sobre esse Deus que eu prego, o Deus que vocês nem conhecem, mas estão prestando culto. E me permita abrir um parêntese, sabe o que é interessante? É que na maior parte das vezes nós estamos iguais aos romanos. Por quê, pastor? A gente vem para o culto, diz que veio adorar a Deus, mas de fato, quando chega aqui, a gente nem se presta a adorar a Ele. Calma, eu sei, é um tanto forte de se ouvir isso de um jovem pastor, mas me permita, eu descobri na Bíblia, pastor Fabrício, que quando eu venho para o culto, se eu só adoro a Deus porque eu sinto algo, eu não estou adorando pelo que Ele é, eu estou adorando pelo que Ele faz. No caso, permitir que eu sinta a sua presença. Agora, quem veio adorar a Deus de verdade, primeiro, o culto não começou aqui, começou em casa. Segundo, quem sabe o que é adorar a Deus de verdade pelo que Ele é, não vai esperar sentir para adorar, não. Por quê, pastor? Porque ele sabe que se ele começar a adorar, ele vai atrair a presença de Deus para todo e qualquer ambiente em que ele esteja. Então, quando eu adoro a Ele, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é e porque anseio pela sua presença. Aleluia! É sobre isso que Paulo fala. Os romanos subjugaram e eles permitem que Israel continue adorando ao Senhor Deus, a Jeová, a Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Entretanto, a doutrina romana, os romanos pregavam algumas doutrinas, e uma delas dizia que no que tangia a questão espiritual, a questão da eternidade, eles pregavam que por conta dos nossos pecados em vida, nós estávamos condenados a ir direto para o submundo das trevas. E se não bastasse irmos direto para o submundo das trevas, nós também estávamos condenados a sermos eternamente atormentados pelo Deus do submundo das trevas, a saber, o Deus Hades. Isso lembra um pouco da doutrina que nós cremos, não é verdade? É nesse cenário político, econômico, que cobravam altos impostos, e social, que tem mais uma problemática, a qual o que falo com muito respeito, pois estou narrando apenas um fato da história antes de Cristo começar a ministrar sobre a face da terra. O que, pastor? O sacerdócio judaico estava falido.
falido. O judaísmo era uma religião que estava falida naquele momento. Por quê, pastor? Porque os sacerdotes subiam no púlpito, os sacerdotes subiam no altar, muito bem vestidos com as suas indumentárias naquela época, mas eles falavam sobre a glória, cantavam sobre a glória, pregavam sobre a glória, mas da glória não entendiam nada. Por quê, pastor? Séculos atrás, o rei Nabucodonosor derruba os muros de Jerusalém. Ele é pai de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia. Um tempo após seu pai, Nabucodonosor, derrubar os muros, Nabucodonosor vai profanar o templo. Só que antes que ele profane o templo, a história vai dizer que Jeremias e os levitas pegam a arca da aliança, tiram dali, escondem uma montanha e selam a entrada com uma pedra. Traduzindo, você chegava no templo, o templo era dividido em 3 pavimentos, o lugar santo, o santíssimo e o santo dos santos, que era o altar. Mas entre o santíssimo e o santo dos santos tinha um véu. Por detrás do véu deveria, digo e repito, deveria estar a arca da aliança, que representava a presença de Deus manifestada sobre a terra. Só tem um detalhe: fazia muito tempo que a presença de Deus já não estava naquele lugar. Fazia muito tempo que os sacerdotes judeus subiam no altar sem sentir nada e falavam da glória, mas há muito tempo a glória de Deus já não estava ali. É nesse cenário político, econômico, social e espiritual que vai surgir um homem da região da Galileia, filho de um tal de José da carpintaria. E eu amo brasileiro. Por que o senhor ama brasileiro, pastor? Porque nós somos o povo único na face da terra. Somos um povo que Deus resolveu abençoar, tanto que quase não tem terremoto no Brasil. Furacão é coisa rara. Tsunami, então, a gente praticamente nunca ouviu falar, de tanto que Deus abençoa a nossa nação. Só que nós também somos um povo muito engraçado. Quer ver? Ninguém aqui no Brasil conhece José pelo nome. Não é verdade? José no Brasil é conhecido como, irmão? E o Zé, ele é mais conhecido pela sua profissão. Não é verdade? Se ele é engenheiro, é o Zé da engenharia. Se ele é pedreiro, é o Zé do pedreiro. Se ele é padeiro, é o Zé da padaria. O Zé é conhecido pela sua profissão, não é verdade? E o filho do Zé, no geral, um Zezinho. Um João ninguém na vida. Aquele em quem ninguém aposta. Aquele que ninguém acredita. E glória a Deus por isso. Porque a Bíblia vai me ensinar o princípio extraordinário. Qual, pastor John? É que Deus é o Deus dos excluídos. Deus é o Deus dos rejeitados. Deus é o Deus que escolhe quem ninguém escolheria. Levanta quem ninguém levantaria. Aposta em quem ninguém apostaria. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus é o Deus que escolhe aquele a quem o homem nunca escolheria. Deus é o Deus que levanta aquele a quem o homem nunca levantaria. Me permita liberar uma palavra profética essa noite. Papai que já está na casa te trouxe aqui para te dizer: hoje eu marquei para ter um encontro íntimo e pessoal contigo e te dizer: não errei na escolha, é você e ponto final. Não errei quando chamei, é você e ponto final, diz o Senhor desta casa. Aleluia. Esse Zezinho, esse João ninguém da vida, ele começa a pregar. E a mensagem dele é completamente diferente da mensagem pregada na época. Se Roma pregava que nós estávamos condenados a ir para o inferno, quando perguntaram para ele sobre isso, ele disse: não, tem um jeito de escapar. Tem um jeito de não ter que ir para lá. E aí perguntaram: viu, como é que a gente faz isso? Negue a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me siga. Se você fizer isso, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Não entendi. Para não ir para o submundo das trevas, é só abandonar tudo e passar a me seguir em obediência, porque o céu é para obedientes. Aleluia. Se onde ele passava, algo diferente acontecia. Por onde ele caminhava, algo extraordinário acontecia. Um morto ressuscitava, um cego passava a enxergar, um surdo passava a ouvir, um leproso era curado, mas ele também corrigia, irmão. E ao contrário do que se prega, desse evangelho coach que está sendo pregado pelo mundo afora, ele não é só amor, ele também é justiça. Por quê? Deus tem uma característica muito peculiar. Ele é
pai. E todo pai que se preza, ele tende a corrigir os seus filhos. Por quê? Porque à medida em que eu nego correção para os meus filhos, automaticamente eu estou assinando a sentença de morte deles. O que eu mais vejo por aí é pai e mãe deixando o filho pintar e bordar. Cuidado, se não corrige, se assina a sentença de morte. O Senhor prova isso, Bíblia. Eli teve 2 filhos, Ofnir e Finéias. Ele nunca corrigiu os meninos. Automaticamente pecaram de todas as formas contra o Senhor. Deus teve que intervir e matar para não perder para o inferno. E Deus, como é pai, não quer nos perder para o inferno, ele entra em cena e nos corrige. O Zezinho pegou um chicote, entrou no templo, viu que tinha muita coisa errada e começou a dar chicotada para lá e para cá. Fez uma limpa no templo. Os sacerdotes viram isso. E agora eles estão apavorados, porque a popularidade do Zezinho está em alta. Ele é o pregador mais famoso, mais conhecido da época, por conta da palavra que era confirmada por Deus através dos sinais. Eles morriam de medo que o Zezinho entrasse no templo, passasse pelo santo, pelo lugar santíssimo, abrisse o véu e expusesse a vergonha do santo dos santos. Qual vergonha? Que o véu estava colocado, mas há muito tempo a glória de Deus já não estava ali. Não entendi, pastor. Eles não entenderam que Jesus, quando vai corrigir alguém, o Zezinho, quando vai corrigir alguém, ele não expõe ao ridículo, ele não faz passar vergonha, ele chama em particular. Pastor, me prova isso na Bíblia. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que era por volta do meio-dia. Ele está chegando com os 12 discípulos no poço que fica na região de Sicar. Sicar fica na região de Samaria. Judeus e samaritanos não se falavam, porque quando Israel foi transportada para o cativeiro da Babilônia, os judeus que habitavam na região de Samaria se casaram e deram-se em casamento com os babilônios. Quando voltaram, já não conseguiam provar que eram judeus. Esse era o motivo da briga entre eles. O Zezinho, a quem nós conhecemos por Jesus de Nazaré, chega por volta do meio-dia no poço da região de Sicar, senta, e quando ele chega meio-dia, ele está chegando no horário incomum. Por quê? Meio-dia não era horário de mulher de bem tirar água. Meio-dia não era horário de moça de família tirar água. Só ia tirar água naquele horário quem queria se esconder, quem tinha culpa no cartório, quem tinha vergonha de estar presente no meio da sociedade. Por volta do meio-dia ele chega. E como ele tem que tratar em particular, ele olha para os discípulos e diz assim: vocês estão com fome? Eu imagino o Pedrão respondendo: sim, senhor, estou com o estômago nas costas. Judas, tem dinheiro no caixa, não tem? Tem. Pega todo mundo e vai comprar comida. Uma pergunta bem simples. Responda para mim com sim ou não. Precisa de 12 para comprar comida para 13, sim ou não? Sim ou não? Você ficou mudo agora? Responda para mim. Precisa de 12 para comprar comida para 13, sim ou não? Precisa de 1. Por que Jesus manda os 12? É que o que ele vai fazer é corrigir. E quando ele vai corrigir, ele chama em particular. Ele tira todo mundo de perto, a samaritana chega. Dá-me de beber. Viu? Teu jeito de falar, tua roupa diz que tu é judeu, tu não sabe que a gente não pode se falar. Nosso povo se detesta. Não, calma. É que você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água. Só que a água que eu der para você beber vai se transformar em uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Olha a isca que ele lança. A samaritana diz: então dá-me dessa água. E ele diz: com muito prazer, mas primeiro vai buscar teu marido. Aqui está a raiz do problema. Senhor, eu não tenho marido. É verdade. Você já teve 5, que tem agora não é teu. Mas pela tua sinceridade em reconhecer o teu pecado, eu estou mudando a tua vida. Vai em paz, não peca mais. Eu te corrijo no particular para mudar a tua vida em público. Pastor, qual é a prova que a vida dela mudou? Me diga, quem foi a primeira missionária de Samaria que começou a dizer: Jesus está lá na porta da cidade esperando? Me diga, quem foi que levou almas para Jesus? Eu te respondo: a mulher de Samaria. Me permita, meu corpo arrepiou. Jesus me trouxe essa noite com uma palavra muito forte endereçada ao coração de alguém para dizer: estou te chamando em particular
particular para te dizer: está na hora de mudar algumas atitudes, está na hora de mudar alguma coisa da tua história. Me permita, eu estou arrepiado sentindo Jesus. Jesus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: estou te chamando em particular porque te amo, para te dizer: o véu está até colocado, mas eu sei que faz muito tempo que a minha presença foi embora dessa casa, mas essa noite eu te trouxe aqui para dizer: se tiver coragem de arrancar o véu, eu desço nessa casa e volto a encher ela com a minha presença, diz o Senhor esta noite. Por gentileza, levante uma das mãos aos céus. Eu não tenho ideia de como você chegou aqui, mas papai que te ama te trouxe aqui para te dizer: te conheço, estou com saudade de ouvir tua voz. Faz tempo que a gente não conversa em particular, faz tempo que eu não te ouço orar em línguas estranhas, mas essa noite eu marquei para mudar a tua história e renovar a tua vida, diz o Senhor. Deixa eu ser teu amigo. Te dá 10 e te pedir para fechar os olhos e te dar 5 segundos. Para quê, pastor? Para fazer a oração mais sincera da tua vida e dizer: Deus, eu estou com saudade. Faz tempo que eu não sinto aqueles arrepios que a tua presença provoca. Faz tempo que eu não sinto a tua glória descer. Deus, eu estou com saudade, eu reconheço. Faz tempo que eu não te sinto junto de mim, mas essa noite eu estou arrancando o véu e dizendo: entra novamente na casa chamada coração. Faz morada novamente, porque Pai, essa casa é tua. Eu deixo o Senhor entrar nela, aleluia. Unimi calamai onirigi pergialácia. Unimi narabacalava churamanarai. Eu estou arrepiado sentindo Deus. Nós ainda somos Assembleia de Deus. Não entendi, pastor. Aqui você ainda tem direito de dar glória. Aqui você ainda pode dizer aleluia. Aqui ainda tem liberdade para falar em línguas. Aqui a gente ainda acredita no mover de Deus. Se essa noite é noite de papai te renovar na casa, aleluia. Estou todo arrepiado aqui. Ai, derebederekelessa narabaia. Urambachuremerigia furgelasi andoriai. Arabandorebesse andoia narakala. Uriminho tikiataseteri andurapokelácia. Eu estou ouvindo língua estranha, Jesus. Eu estou ouvindo glória a Deus. Eu estou ouvindo aleluia, Jesus. Urimeio narabassa narakalamai oderia. Urimikelesse andorofori giminassi andoria. Oh, aleluia. Nasai, kelere. Unima nara calambachoria. Nessanto conosci minarabai ofirgiai. Durimi que o nosso honor soia. Assim diz o Senhor desta casa. Eu marquei esta noite para me manifestar em vosso meio, para mostrar que ainda sou o dono da obra. Ainda sou o Senhor que fala e faz como quer.
porque eu tenho ouvido o que foi dito sobre este lugar. Alguém já disse que a minha glória se foi. Alguém já disse que eu não desço mais na casa. Se enganaram, porque ainda sou o Senhor desse lugar. E eu marquei esta reunião dessa noite para descer e começar a renovar o ambiente. Comece a receber da graça que eu estou descendo aqui, diz o Senhor. Porque existe uma promessa que paira sobre esse lugar. A promessa é que o fogo desceria do altar para baixo. E alguém pensou que eu havia esquecido da promessa. Mas eu sou o Senhor que lembro de tudo que falo. E porque lembro do que falo e prometo, eu desci. Desci e começo a marchar nessa casa. Eu marcho nessa noite, nesse lugar. E enquanto marcho, eu começo a quebrar. Enquanto marcho, eu começo a tratar. Enquanto marcho, eu começo a renovar. Para provar que sou eu quem falo. Eu desço essa noite e receba a minha graça, diz o Senhor desta casa. Se eu fosse você, eu abria a boca, começava a dar glória. Se eu fosse você, eu abria a boca e soltava um aleluia. Se eu fosse você, eu começava a orar em línguas estranhas. Pastor, faz tempo que eu não oro. Receba renovo da parte de Deus agora. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba a variedade de línguas estranhas na sua vida agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu faço andar a calabaça. Urimendera besimirai onasi andorabai. Oh, nera calasi minara candarai. Melesse andoromosi que minara sai. Andara calabai onendara sai omoria. Pastor Fabrício, Deus abre meus olhos espirituais e eu vejo como se fosse torrentes de águas que começam a inundar essa casa essa noite, que começa a encher esta casa. Darabassa da IMS. Nara Sayora Beria Taracalamai. Urimite que la simonaria facia. Rebedera passia calamassia andoria. Urimendere bessia uriminargia. Que isso, Jesus? Que isso? Receba desta graça. Receba desta graça. Receba desta graça. Receba desta graça. Receba dessa graça. Seja cheio por essa graça.
Calaio Sanaramanara Seioria. Nimisi Candore Efésia. Esse Minorio Candoro Semai. A psiquelesse Andoremócia Candarai. Efésia Onerécia. Unique Andoria Ceia. Urimi senaro seneriam pantocla. Ebesiro cancenere ebesi andoria. Papai está na casa. E na casa dele tem liberdade. Eu aprendi que uma das coisas que prova que eu estou na casa do meu pai é a liberdade que eu tenho para abrir a geladeira e comer do que eu quiser. Papai está na casa, você tem liberdade. Só que é mais fácil matar Jesus do que descer do salto e reconhecer que eu não sou aquilo que dizem que eu sou. Vou repetir. É mais fácil matar Jesus do que descer do salto e reconhecer que eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. O plano é arquitetado. Judas é o escolhido. E o evangelho apócrifo de Bartolomeu, que não está na Bíblia, porque foi tido como não inspirado pelo Espírito Santo, mas nos serve como fonte de referência e pesquisa histórica. No Evangelho segundo Bartolomeu, Bartolomeu nos afirma categoricamente que Judas Iscariotes foi o escolhido para ser o traidor porque era sobrinho do sumo sacerdote Caifás. Panelinha, coisa de família. Posso falar tudo, pastor? Que Jesus ministrou ao meu coração? Obrigado. Me permita. Sabe aquele povo que vive na igreja e reclama de tudo? E de todos, reclama de Deus e tudo? Aquele povo que o louvor não está bom para ele, a pregação não está boa, o culto não está bom. Primeiro que o louvor não é para ti, a pregação é até para ir ao teu coração, mas o culto, que é o principal, não foi feito para você. O culto é para adorar aquele que era, que é, que foi, que há de vir. Segundo, eu chamo esse povo carinhosamente, eu digo que esse povo tem uma doença que de forma carinhosa eu chamo de síndrome de Judas. Por quê? O problema de Judas não era com Jesus, pelo contrário, Judas era apaixonado por Jesus. Senão não teria seguido. Se você ler a biografia dos discípulos, a forma de todos eles, como eu disse, você vai ver que o mais centradinho era Judas. Contador, entendia de matemática. Um camarada desse para seguir a Jesus, ele tem que estar apaixonado. Ele tem que comprar a ideia, e ele comprou. O problema de Judas não era com Jesus, pastor Fabrício. O problema de Judas era com a forma que Jesus trabalhava. Por quê? Jesus fazia A, Judas dizia, se fosse do meu jeito era B. Jesus recebia oferta e mandava comprar comida para os pobres. Judas dizia, vamos captar e fazer outra coisa. Jesus dizia, vamos caminhar até tal cidade para falar do meu amor. Judas dizia, vamos esperar o povo aqui. Perceba uma coisa, Judas é criatura e era contra a forma que o Criador trabalhava. Com muito respeito, me permita de dar um hashtag fica a dica, como diz essa gurizada. Recolha-se a sua insignificância. Você é criatura, Ele é o Criador. Ah, pastor, eu acho que você não tem direito de achar nada, porque quem faz tudo é Ele, do jeito dele, na hora dele, no tempo dele, da maneira dele. É Ele que faz e não eu. Aquele povo que reclama de tudo, síndrome de Judas. Está insatisfeito com alguma coisa aqui? Tá, dobra o joelho e vai orar.
Porque a igreja tem pastores, mas ela também tem um dono. E o dono da obra trabalha do jeito que ele quer. Pastor, eu acho que você não tem direito de achar nada. Que se fosse para você achar ou para você ser, nós estaríamos aí, você estaria aqui. Então entenda, cada coisa no seu tempo, cada um no lugar que Deus colocou. Para de reclamar. Aceita o que Deus está fazendo. O plano é arquitetado, Jesus é assassinado. Por quê? É mais fácil matar Jesus do que descer do salto. Só que eu falo por mim, eu não posso falar por você. Eu, John Robert, prefiro ser um Naamã que expõe a sua lepra diante de todos, mas tenha certeza que ao mergulhar no Jordão vai levantar curado. Oh, aleluia! Alguém à minha esquerda entendeu? Alguém lá atrás entendeu? Vou repetir. Eu prefiro me despir da minha armadura, descer do salto e dizer: de fato, eu posso até ser comandante dos exércitos do rei da Síria, mas eu estou doente, eu estou leproso, eu preciso de cura, eu preciso de Jesus, eu preciso descer, eu preciso descer. Porque quando ele desce no Jordão, ele levanta curado. Mas não foi isso, mataram Jesus. Pregaram na cruz. Deixa eu correr para chegar onde eu quero. Colocaram no sepulcro. Chegamos no texto. José de Armataim, ou Arimateia, como você conhece. Primeiro, Arimateia não é o sobrenome dele. José de Arimateia faz referência à região em que ele nascera. A região de Armataim ou Arimateia. É igual Maria Madalena. Madalena não é sobrenome. Madalena é a região que ela nasceu. Magdala. José vem, pede o corpo de Jesus e vai enterrar no seu sepulcro. Pastor, Jesus era tão pobrezinho que não tinha dinheiro para comprar sepulcro? Não, Jesus tinha dinheiro. Mas cá para nós, quem é que tendo dinheiro vai fazer um investimento ruim? Por que investimento ruim, pastor? 3 dias ficar enterrado e pagar uma fortuna por um sepulcro? Não compensa. Jesus não é bobo. José vem, pede para enterrar o corpo. Pilatos dá. Todo judeu que se preza, ele tem um lenço pessoal no bolso. José pega o lenço do bolso, enrola sobre o rosto de Jesus, enrola o amortalha e põe Jesus no sepulcro. Ah, eu não estava lá. Nunca estive. Mas Jesus morreu. Todos estão chorando, desesperados. Até Tomé, que tem fama de ser incrédulo, chorava desesperado porque Jesus havia morrido. O grande herói, o Salvador, morreu. Ainda que de fato a morte não tenha tido poder sobre ele, porque ele se entregou à morte. Está no sepulcro sem vida. Só que o salmista do Salmo 30, eu não afirmo, mas eu conjecturo, porque se eu afirmar eu estou errando, eu estou cometendo um erro de exegese bíblica, eu estou conjecturando. Conjecturando de que forma, pastor? Que o salmista do Salmo 30, ele escreve: o choro pode durar uma noite inteira, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Conjecturo que ele deveria estar tendo uma visão sobre o Calvário. Por quê? Noite aqui não é literal, noite fala de um período em que tudo deu errado. Noite aqui fala de um período de tristeza. Então você há de convir comigo que esse termo noite se aplica a esse momento. Jesus morreu, a noite chegou. Só que o choro pode durar uma noite inteira. Pode. E aí, vírgula, mas ao romper da manhã do terceiro dia. Vou repetir. Mas ao romper da manhã, o choro pode durar uma noite inteira, vírgula, mas a alegria vem pela manhã. Ainda não peguei, pastor. Ao romper da manhã do terceiro dia, aquele que morreu como um cordeiro está ressuscitando como um leão para a glória de Deus. Ele levanta, tira o lenço do rosto, tenha o cuidado de dobrar. E o texto de João vai dizer que ele deixou dobrado num lugar à parte. E ele tem um senso de humor extraordinário, né? Se disfarçou de jardineiro. Lá vem Maria, de Magdala, junto com outra Maria, com as outras Marias. Tem um anjo sentado na pedra, eu imagino um anjo assim, ó. Aí Maria olha, as Marias olham, não tem corpo. O anjo diz assim, viu, mas vocês vão procurar até quando? No meio dos mortos, quem já está vivo? Como é que é? Está vivo. Está mais vivo do que todos vocês. Maria vai saindo, ela quer crer, mas a tristeza está tomando conta. Aí ele se disfarça de jardineiro. E eu imagino ele
com uma tesoura de jardim, imaginação minha, dizendo assim, ó, lá vem Maria. A gente não tem olhos nas costas, mas os olhos deles são como chama de fogo e sondam toda a terra. Lá vem Maria. Imagina ele cortando. Aí, o que deu? Ela tiraram do sepulcro o corpo do Senhor, não sabemos onde o puseram. Chegou a hora de me revelar. Estou aqui, Maria. Estou mais vivo do que nunca. Vai, conta para todo mundo. Ela sai em disparada. Ela chega, quem ouve é João, e Pedro e João ouvem, sai correndo. Mas eu acho que Pedro estava gordinho igual eu. Eu não gosto de usar roupa tão apertada. É que desde que casei, o Satanás se levantou nessa área. E eu estou orando para Deus dar vitória até hoje, né? Mas a mão do anjo está na mão da minha esposa, tanto no doce como no salgado. É meio complicado, mas a gente luta. Acho que Pedro estava igual eu. Pedro sai correndo na frente. Deve ter cansado. João deveria ser mais fitness, assim igual Gerald. Chegou primeiro. Só que ele fica na porta. E qual o problema de ficar na porta? É que quem fica na porta não recebe a revelação. Vou repetir. Quem fica na porta não recebe a revelação. Pedro chega, cansado. Dá licença, João. Entra no sepulcro e vai orando, olhando para lá e para cá. Porque Pedro é meio metidão, segundo a Bíblia, né? Você lê como o jeito de Pedro na Bíblia, você vê que ele é bem possível. Ele entra, ele olha, aí ele vê o lenço. Imagina ele vendo o lenço dizendo, oh glória, oh aleluia, oh glória. Eu imagino ele assembleiando, bem pentecostal, oh aleluia. E imagina João olhando, dizendo, Pedro, o que Deus, você não viu? Que você chegou primeiro, não viu? Não viu, o que tem? O lenço está dobrado. E aí, Pedro, João, morto não dobra lenço, João. Só vivo consegue dobrar lenço e deixar dobrado no lugar à parte. Ele está mais vivo do que nunca, João. Aí Pedro olha para o lenço e lembra. O quê? Que o lenço, dentro da cultura judaica, todo judeu que se preza tinha um lenço. E o lenço, dentro do rito judaico, ele tem 3 significados, o lenço dobrado. Primeiro, lenço dobrado tem 3 relações. Primeira relação, hóspede e hospedeiro. Eu e minha esposa estamos louvando a Deus, porque desde quinta-feira, quando chegamos, estamos hospedados em Orleans, num apartamento abençoado do Gerald e da Elis. Nos trataram como príncipes de Deus na terra. Mas pensa, se não bastasse isso, hoje ainda nos levaram para comer um baita de um churrasco na casa dos pais do Gerald. Pensa no churrasco, vou voltar para lá e jantar lá quando acabar o culto que sobrou. Ô glória, porque crente gosta, né, de uma costela assada, né? A picanha do Lula não veio, mas tem costela, fica tranquilo. Mas enfim, aí a história vai dizer que se nós fôssemos judeus, porque eles nos trataram tão bem, de forma tão maravilhosa, quando nós fôssemos embora, no amanhecer de terça ou amanhã à noite, eu tiraria o meu lenço do bolso, deixaria dobrado no meio da cama. Quando Elise e o Gerald entrassem no quarto que nós estamos, ao ver esse meu lenço, eles iam entender, fui tão bem tratado. Eu e a Nara fomos tão bem tratados que deixamos o lenço dobrado para ter uma desculpa para voltar e ficar aqui de novo, porque nós amamos estar com vocês. Essa é a primeira relação. Segunda relação é a relação senhor e servo. Todo judeu em Israel que tinha servos, que tinha posses, se em algum momento das refeições ele precisasse ausentar-se da mesa, ele não quisesse que ninguém mexesse em nada, ele tiraria o lenço do bolso, dobraria, deixaria dobrado sobre a mesa e sairia. Quando alguém viesse tirar a louça, ao ver o lenço dobrado, ele diria, não posso tocar, porque meu senhor começou, mas não terminou, e disse que não é para tocar em nada. Ele voltaria para a cozinha. Quando alguém perguntasse, por que você não trouxe a louça? Ele responderia, é que aquele que começou ainda não terminou, e como ele ainda não terminou, ele disse, não pode tocar em nada. Alguém começou a me entender, eu vou melhorar. O Deus a quem nós servimos é o Deus que começa, e tudo aquilo que ele começa, ele também termina. Prova, pastor, provo. Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo, aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia da sua vinda. Levante a mão, porque eu tenho uma palavra profética, qual? Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir antes do arrebatamento da igreja. Aleluia. Pastor, o senhor falou 3, qual é a terceira? Aqui eu falo para a gente encerrar. A terceira é a relação noiva e noiva. Que bom que a Nara está aqui. Que aí eu não passo vergonha, nem tenho que me passar por constrangimento fazendo uma comparação com outra pessoa. Se nós dois fôssemos judeus,
A Nara é natural do Paraná, Francisco Beltrão. E lá tem a Praça Matriz, como em toda a cidade. Se nós fôssemos judeus, naquela época não tinha namoro. Como é que ia ser? Eu ia passar pela praça, ia ver aquela linda mulher e ia dizer, uau, que coisa linda. Eva foi o rabisco, Nara foi a obra completa, né? Chegar em casa e dizer, pai, ia falar com o seu Domingos, que é meu pai. Pai, achei. Quero conhecer uma moça. Eu consegui descobrir que o nome dela é Tainara de Ávila. É, meu filho, é. Descobri que ela é filha do seu Valdir de Ávila. É. Pai, pelo amor de Deus, vai conversar com o pai dela. Para ele deixar eu ir lá conhecer eles, conversar com eles. Por quê? Porque se ele deixar, eu caso. Meu pai ia até a casa dos pais da Nara, ia falar com o seu Valdir, com a dona Rosa, e ia dizer, ó, meu filho tem interesse na sua filha. Moço trabalhador, formado, homem de Deus. E se apaixonou pela sua filha. Menino crente, tem testemunho. Sempre foi uma benção, nunca deu dor de cabeça para a família. E pode vir aqui, seu Valdir ia dizer, ó, fala para ele vir aqui tal dia. E no geral, demorava em torno de 30 dias. Nesse inteirinho, ele ia procurar levantar o meu histórico, saber quem eu era. Se ele descobrisse, se ele gostasse do que ouvira, do que havia ouvido, quando eu chegasse, ele estaria com um sorriso no rosto. Um dia antes de eu chegar, no dia anterior, a Nara teria arrumado toda a casa, amassado pão, deixado a massa pronta só para assar, e antes da minha chegada, a tirariam de casa. Quando eu chegasse, eu enfrentaria só o seu Valdir e a dona Rose. Eles conversariam comigo, perguntariam minhas intenções, se gostassem do que ouviriam, do que tinham ouvido, me levariam para fazer um tour pela casa e diriam, ó, a Nara fez isso, a Nara fez aquilo, a Nara é caprichosa. Por que a Nara, pastor? Que todo mundo chama a minha esposa, que chama Tainara, de Nara. Então a Nara. A Nara faz isso, a Nara faz aquilo, a Nara faz aquilo outro. E eu ficaria cada vez mais desencantado. Até que nós chegaríamos na porta do quarto, eles me deixariam e diriam, ó, agora está contigo. Se eu quisesse casar, eu tiraria o lenço do bolso, dobraria, deixaria no meio da cama. Voltaria para a sala. Eles iriam até o quarto, ao ver o lenço dobrado, se tivesse gostado de mim, eles levantariam as mãos e diziam, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque agora nossa filha vai casar com um homem de bem. Eles voltariam para a sala e diriam, ó, John, gostamos de ti. Você quer casar com a Nara? Quero. Só tem um porém. Para casar com a Nara, primeiro, tem que ter casa. Segundo, tem que pagar o preço necessário por ela no dote. Eu olharia e diria, seu Valdir está fechado. Guarda ela aí para mim por um ano, segura ela por um ano, cuida dela por mais um ano. Por quê? Daqui a um ano eu volto. E quando eu voltar, eu venho com o dinheiro necessário para pagar o preço por ela, o dote. E eu também já adquiri a casa. Porque quem casa quer casa. Seu Valdir olharia para mim e diria, tetelestai, está fechado, está consumado. Eu sairia. E dali a um ano eu voltaria. Pedro lembra que Jesus é judeu de fato, direito e verdade. Ao ver o lenço dobrado, ele deve ter olhado para João e dito assim, João, ele se apaixonou por nós mesmos. Ele não quer deixar a gente sozinho aqui na terra. Foi por isso que ele deixou o lenço dobrado para dizer, fui bem ali, fui preparar a morada para que quando eu volte, eu leve a minha noiva, a minha noiva, a minha noiva, a minha noiva, a minha noiva comigo, para que onde eu esteja, a minha noiva um dia esteja também. Não entendi, aquieta a tua alma, Jesus vai voltar para nos buscar, aleluia. Imagina, aqui eu encerro. Imagina o que, pastor? Imagina a reunião na eternidade. Por quê? Porque o plano só foi consumado no Calvário, mas ele não começou ali. O plano começou lá em cima. Imagina a cena. Jesus olhando para a terra. Vamos puxar a sardinha? Jesus olhou para a terra 2023 anos no futuro, janeiro. Olhou para o templo sede da Assembleia de Deus e Sara e disse, rapaz, tem um povo lindo lá que me adora. Tem um povo lindo lá que ainda crê em mim. Ô pai, eu me apaixonei por esse povo. Como é o nome dele? Igreja. Você vai chamar de igreja, mas primeiro vai chamar de noiva. Pai, me apaixonei, vou casar. Imagina Deus dizendo, vão cuspir em ti, vão te espancar, vão te matar, vão te negar, vão fingir que te serve e não te serve. Tem certeza? E imagina Jesus olhando e dizendo, pai,
eu não abro mão de casar com esse povo. Eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. O que eu faço para casar? Nesse exato momento se apresenta Satanás. O senhor quer casar com quem? Com o povo lá na terra. Quem? Aquele ali, ó. Ah, tudo certo. Tem certeza? Tenho. Só tem um detalhe. A cédula do pecado existe. Paulo vai escrever aos Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, dizendo que na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, que consistia em ordenanças, a lei dizia, pecou, vai para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Sabe o que acontece? Satanás vem e diz assim, ó, tem um contrato aqui, que está assinado pelo teu pai, dizendo que o salário do pecado é a morte. Para casar com aquele povo tem que ter duas coisas. Primeiro casa e depois pagar o preço necessário. Casa? Você quer que eu tenha casa? É, você tem. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para ninguém. Qual é a segunda regra? Porque casa eu já tenho. Qual é a segunda regra? Tem que pagar o preço necessário, o dote. Qual é o dote pela noiva? Teu sangue vertido na cruz. Quer começar agora? Ou quer esperar até eu descer na terra? Porque se quiser começar agora, pode tirar cada gota, mas eu não vou abrir mão de casar com aquele povo. Eu não abro mão de casar com aquele povo. Não entendi, pastor. Vou concluir o texto de Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, ele o removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Capítulo 3, a partir do versículo 11, vai nos dizer que depois de haver cancelado o escrito de dívida, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Não entendi? Me permita, você não deve nada para o inferno. Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Vamos encerrar, que meu horário já foi. Só que todo noivo que se preze, ele busca algumas características na noiva. Quais, pastor? Primeiro, fidelidade. Quando eu e a Nara começamos a namorar, eu morava em Itajaí, Santa Catarina, aqui no litoral. Por isso esse no falar, acrescentado ao paraense. E a Nara, Francisco Beltrão, 634 km. Mas no tempo que nós namoramos, eu nunca recebi uma ligação dizendo, tua noiva não vale nada, tua noiva é problemática. Pelo contrário, até o pastor presidente dela ligou para mim e disse assim, ó, você vai casar com uma bênção, você está recebendo um presente, moça crente, de boa família, não perde, meu filho, case que Deus vai te abençoar. Isso me impulsionava mais ainda a querer casar com a Nara. Por quê? Porque eu vi fidelidade. Fidelidade, segundo o nosso dicionário, é zelar pelo compromisso assumido com algo ou alguém. É um tanto forte, mas eu preciso, porque nós somos a igreja do arrebatamento, pelo menos eu creio nisso. Jesus está cansado de crente que só namora. Vou repetir. Jesus está cansado de crente que só namora. Por quê? O que é isso, pastor? Crente que só namora? Definição minha. Vem para o culto e só adora Deus aqui. Saiu da porta para fora e continua a mesma vida. Escuta aqui. Noiva que é noiva em qualquer lugar, irmão. Noiva que é noiva faz questão de mostrar que é noiva. Vez ou outra a Nara ligava para mim e dizia, amor, vou sair com tal amiga, vai. E sabe o que é interessante? Postava isto aí, postava a foto. Eu sei, não era proposital, mas a aliança de noivado sempre aparecia. Como que ele diz assim, ó, tu tá aí, eu tô aqui, mas eu permaneço fiel porque eu sou noiva. Não entendi, pastor. Noiva que é noiva em qualquer lugar. Quem bate o olho diz, tem dono, tem dono, tem dono, tem dono, tem dono, tem dono. Não, vou melhorar. Quem bate o olho em quem é noiva diz assim, ó, é crente, é crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Alguém vai levantar e dizer, pastor John, crente até o diabo é mentira. A palavra crente vem do original grego dolos. Dolos significa aquele que pertence ao Senhor. Quando alguém olha para você e diz é crente, está dizendo pertence ao Senhor, pertence ao Senhor, pertence ao Senhor, pertence ao Senhor. Segundo, todo noivo procura uma noiva que tenha a casa arrumada. Eu e a Nara não levamos ninguém no nosso apartamento se o apartamento não está arrumado. Por quê? Podem ser nossos melhores amigos, mas nossos melhores amigos têm outros melhores amigos. E se levar na casa bagunçada, vão falar mal.
Jesus é o único amigo que quando chega na porta e bate, ele sabe que essa casa aqui está uma bagunça. E ele é ciente que a gente não vai deixar de entrar. Mas ele bate e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém entrar e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Não entendi, pastor. Imagina a cena, de olhos fechados, vai, fecha os olhos para a gente encerrar. Imagina a cena, Jesus batendo na porta. Abre a porta e você respondendo: Jesus, não dá para abrir, está tudo uma bagunça aqui dentro. Jesus te trouxe aqui para te responder: eu sei. E porque sei que está uma bagunça, fica tranquilo. Eu já vim com pau, já vim com vassoura, eu já vim com saco plástico, eu já vim com tudo pronto para fazer uma faxina geral aí dentro e mudar a tua história. Fique de pé. Fique de pé. Pastor Fabrício, pastores, muito obrigado. Foi um prazer imenso servi-los. Ade e Sara, obrigado. Foi um prazer imenso servi-los, mas eu preciso encerrar. Como é que encerra, pastor? Todo pastor, todo noivo que se preze, ele procura por uma noiva que tenha uma botija. Para quê? Para encher de azeite. Aqui a gente encerra. De fato, direito e verdade. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que o noivo enche nossa botija de azeite. Só que em vez de usar o azeite, a gente tampa a botija e guarda. Não entendi, pastor. Azeite serve para 3 coisas, segundo a Bíblia. Primeiro, ungir reis, profetas e sacerdotes. Segundo, dar brilho na lã das ovelhas. Terceiro, curar feridas. Sabe qual é o nosso problema? Ainda ontem eu conversava com jovens ali da sede da AD Orleans, ministrava para eles. Um deles disse assim: pastor, no passado a gente via muito mais milagre do que hoje. Por que a gente não vê mais tanto milagre hoje? Porque a gente pegou a botija, tampou e guardou. Escuta uma coisa: o azeite que você recebe aqui não é para ficar guardado, é para ser usado. Ser usado para quê, pastor? Para curar as feridas alheias. Posso fazer um desafio à igreja, pastor, que não envolve dinheiro? Posso? Você é crente há quantos anos? Responda para você mesmo. E me responda com sinceridade. Em algum momento da vida você já recebeu azeite? Sim ou não? Levante a mão, deixa eu ver. Sim ou não? Sim, sim. Quem não levantou a mão nunca recebeu, eu entendo. Está tudo certo? Sim. Prova para mim que você recebeu azeite. Prova como, pastor? Põe a mão no ombro de alguém. Põe a mão no ombro de alguém. E aí, pastor, o que eu vou fazer? Você vai orar por ele e vai orar por ela. Porque se você receber o azeite que está em você vai curar as feridas dele. O azeite que está em você vai curar as feridas dela. Estou te dando 10 segundos para começar a orar e dizer: Deus, cura ele. Deus, cura ela. Deus, cura ele. Deus, cura ela. Cura nessa noite. Faz aquilo que eu não posso fazer. Trabalha onde eu não posso trabalhar. Haja onde eu não posso agir. Faz o que eu não posso fazer. Ora por alguém, se de fato você recebeu o azeite que está na tua vida vai curar a vida dessa pessoa que está à tua direita. O azeite que está na tua vida vai curar as feridas dessa pessoa que você está colocando a mão no ombro. Ora por ele, ora por ela. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer em sã consciência, sendo mal o quê? Orar por alguém, curar a ferida com o azeite que Deus te deu. Ora por ele essa noite. Ore. 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 Arabai onere que ela seminara calamachoria. Uriminere senoramai ofirgue ela se candarabia. Ore. 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 Vamos encerrar? Vamos encerrar? Pastor Fabrício, eu prego há 20 anos, como eu disse para o senhor. Talvez por eu ser negro eu pareça bem mais novo, mas eu vou fazer 34, eu comecei, tinha 14. Desde os meus 14 anos, onde vou ministrar, minha esposa é testemunha. Em algum momento do culto eu vejo um cerco de branco que desce. Não é anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, ele desce.
caminha na frente da igreja, caminha na igreja e para na frente de alguém. E hoje, enquanto eu ministrava, eu veio descer e parar na frente daquele casal que está bem ali, o rapaz de camiseta verde, gola polo. Eu não te conheço. Nós já conversamos? Você me conhece? Vocês me conhecem? Não? Tá bom. Só que eu não sei porquê, mas eu estou olhando para você e a palavra militar aparece escrita no teu peito. Estou arrepiado. O casal, nós já conversamos? O casal, olha para mim, nós já conversamos? Nós nos conhecemos? Por que Deus falou para mim assim, ó, diz para Thaís que eu sou Deus quem arrancou lá de Itajaí e trouxe para cá, para uma grande obra. Aleluia. Eu estou todo arrepiado aqui. Como é teu nome? Como é teu nome? Como? Eu vou esperar você dar glória a Deus. Vou esperar você dar glória a Deus. O que você faz da vida, meu santo? Espera lá. Espera lá. Olha para mim. O que você faz tem a ver com a polícia, né? Tem, não tem? Tem. Pastor, como é que você sabe disso? É que o cerco de branco que desceu está escrevendo no teu peito. Conheço os teus sonhos. Conheço a tua história. Conheço a tua luta, diz o Senhor. Essa noite eu marquei para falar contigo e te dizer, prepara, porque o tempo de exaltação está chegando. Eu estou vendo Deus colocar mais uma divisa nos teus ombros. Urimedera calabashura dergian soia plérgia. Uramanto que ele simidar iolácia. Arabadaraba calabashura candara. Aquieta tua alma, porque o que é impossível para os homens, eu posso fazer, diz o Senhor desta casa. Pastor, como é que funciona isso? Não sei. Eu sei o que eu falei. Ele desce, caminha, para e escreve. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Me perdoa, pastor, acabei passando. Fecha os olhos. Fala com você que está distanciado. Fala com você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pastor, o que eu faço? Eu estou distanciado, eu nunca aceitei Jesus. Aproveita, está todo mundo de olhos fechados. Levante 2 dedos. Eu queria te conhecer, para quê? Para te dar um abraço daqui a pouco. Eu prometo que eu uso álcool antes. Tem alguém no nosso meio que está distanciado ou que nunca aceitou Jesus? Levante 2 dedos. Oh, glória, somos todos salvos em Cristo. Vamos orar. Pastor, como é que o Senhor encerra a mensagem? Azeite não foi feito para ficar guardado. Azeite foi feito para ser usado. Pai, nós bendizemos teu nome. Nós te glorificamos essa noite aqui nesse lugar porque tu és bom e a tua fidelidade não muda. Obrigado porque o Senhor é exatamente o nosso Pai, o nosso Abba, e o Senhor cuida de tudo. Deus, que a tua boa mão permaneça estendida sobre esta casa, sobre este lugar, e que o teu nome permaneça sendo glorificado aqui nesta casa. Que 2023 seja o melhor ano da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que em tudo e com tudo o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e por fé em Cristo te agradeço. Amém.